Como organizar assistência farmacêutica nesse momento de crise climática no estado do Rio Grande do Sul? Vamos saber como? Vamos conversar um pouquinho. Meu nome é Rodrigo, eu sou farmacêutico, professor da Universidade Federal de Santa Maria e estou organizando junto com outros voluntários um fluxo para solicitar e doar medicamentos para os municípios. E eu tive um feedback, de um secretário de saúde onde foi questionado qual a responsabilidade do município em relação a receber essas doações. Então, baseado nisso, eu gravei esse vídeo aqui, essa aula, para a gente poder conversar um pouquinho e discutir quais são esses aspectos que a gente tem que prestar atenção no momento que a gente está recebendo ou solicitando algum tipo de doação de medicamentos, enquanto assistência farmacêutica municipal. O que a gente vai conversar? Vários assuntos, todos eles estão nesse link, inclusive essa apresentação. Todas as leis, resoluções que eu falar aqui, vai ter uma cópia ali. E o exemplo da implantação da farmácia solidária em Sapucaia do Sul, que eu participei na sua criação, também estão ali os documentos para vocês seguirem como referência. O que a gente vai conversar hoje, então? Quais são os fluxos de abastecimento de medicamentos nesse momento de crise? Como é que a gente doa medicamento? Como que a gente solicita medicamento? E quais são as responsabilidades dos municípios frente aos medicamentos doados? E além disso, vamos ver outros fluxos para abastecimento de demanda, além das doações. Então, vamos começar. O que a gente tem que pensar é que, assim, uma crise como o Rio Grande do Sul vive, nós temos o Estado e a sociedade civil agindo, às vezes, ao mesmo tempo, na mesma frente, para resolver aquele problema. Vocês devem ter já lidado com pessoas que estão recrutando gente para doar medicamento, que estão pegando sacola de medicamento e entregando, que tem empresários que estão fazendo vaquinha para comprar medicamento e toda essa situação. Então, nós temos sempre uma parte que é o Estado, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, que está organizando o fluxo de doação, e também ações da sociedade civil, que são pessoas físicas, pessoas jurídicas, ONGs, entidades, indústria farmacêutica, que estão tentando auxiliar de alguma forma a doação de medicamentos. Então, como que funciona o fluxo de doação de medicamentos pelo Estado? Então, o Estado do Rio Grande do Sul, ele fez esse fluxo com 5 passos para organizar melhor a forma de que quem quiser doar medicamentos via Estado seguir este fluxo, que eles colocam aqui o objetivo, que são medicamentos aí que tem que estar em condições para serem doados, Então, especifica quem são as pessoas que podem doar, que são pessoas jurídicas, organizações não governamentais, laboratórios, distribuidoras e outros municípios, Então, o Estado não aceita doações de pessoas físicas diretamente, E o fluxo de doação é o envio, então, de um e-mail, da lista de medicamentos que tem disponível com a validade mínima superior a 3 meses, Então, aí, além disso, se algum município queira doar o medicamento, também pode fazer parte dessa rede do Estado, fazendo esse documento, que está em anexo, para poder fazer a doação de medicamentos. E aqui o e-mail, que está centralizando toda essa gestão estadual da doação de medicamentos por pessoas jurídicas ou por municípios interessados. Então, esse é um fluxo para doar medicamentos via Estado. Além disso, existe uma outra forma de doação entre os municípios. Então, a Lei Estadual 15.880 de 2022, ela regulamenta várias coisas que nós vamos falar aqui nessa aula, mas entre elas a doação. Então, um município é garantido por lei a possibilidade de doação de um medicamento para outro município.
Por que que isso tem que ser estabelecido em lei? Porque você está lidando com recurso público. Como é que eu vou pegar o dinheiro de um município, né? E vou comprar um determinado insumo para aquele cidadão específico, porque o cálculo da assistência farmacêutica é por habitante daquela cidade e o IDH do município, e vou distribuir ou doar esse medicamento, esse produto que eu comprei para esse cidadão, para outro município que também tem o seu recurso. Então isso gera um problema jurídico, né? Gera um problema porque como que eu estou gastando um dinheiro, né, para o meu munícipe e estou fornecendo esse produto que eu comprei para o meu munícipe para outro município que também tem recurso financeiro para comprar. Então, em 2022, né, foi criada essa lei justamente para tentar regulamentar esse processo que já acontece relacionado à doação dos medicamentos entre os municípios. Então, nós temos fundamentação legal para autorização de doação entre um município com outro, não via Estado como a gente viu anteriormente. Então, são duas maneiras que o município pode contribuir, né? Ou doando diretamente para o Estado, vendo a situação do Estado, ou doando diretamente entre municípios. Como que a doação pela sociedade civil acontece, né? Essa eu estou mais envolvido. Então, são doações espontâneas, na maioria das vezes, né? Então, as pessoas se juntam lá, compram medicamentos, enchem um caminhão, enchem um avião e traz para o Rio Grande do Sul. Ou as pessoas perguntam mais ou menos o que precisa, junta o que dá e traz. Então, geralmente, essas cargas, né? Elas vêm com todo tipo de medicamento, porque não existe um direcionamento, né? Com validade, integridade física ruim, né? E muitas vezes os produtos que a gente não precisa, né? Então a gente sempre desaconselha, né? Estímulo a doações espontâneas. Se a sociedade civil quiser contribuir, a gente tem que tentar direcionar a doação para a necessidade do município, né? Porque nós temos um problema aqui, né? Porque a partir do momento que o município recebe um medicamento, ele vai ter que lidar com a relação do descarte desse medicamento. E muitas vezes o medicamento nem vai ser usado porque ele não está na relação de medicamentos, não tem saída, muitas vitaminas estão sendo doadas. Então as doações espontâneas, elas acontecem, mas elas deveriam ser não permitidas. Então as doações direcionadas é o mais adequado, ou seja, onde o doador e o receptor, eles conversam entre si para saber a demanda. Então, cada município pode organizar o seu fluxo de doação da sociedade civil, tá? Mas nós temos dois grandes fluxos já determinados para auxiliar os municípios em relação a isso. O Tamo Junto RS, né, uma plataforma criada pela Associação dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, né, a URGS, onde existe um canal que recebe os medicamentos segundo a necessidade e um canal que os municípios ou os abrigos fazem o pedido e geram uma demanda. Então a gente consegue saber qual a demanda e consegue pedir. E o COSEMS RS, né, foi criada então uma rede também entre as farmácias e os espaços, centros logísticos de doação de medicamentos para transporte entre esses centros logísticos para auxiliar aos municípios. Então, as pessoas da sociedade civil, as pessoas físicas e jurídicas, elas podem entrar em contato com a equipe do Tamo Junto ou com o próprio COSEMS RS para saber como doar. Quem não quer fazer uma doação via Estado é a melhor forma de direcionar a doação é através do Tamo Junto ou do COSEMS RS. Então, como solicita os medicamentos? Então, então a gente viu ali que são formas de doar, então pode doar via Estado, pelo fluxo do Estado ou doação entre municípios, e o fluxo da sociedade civil, que são doações espontâneas e doações direcionadas. Agora, como solicitar os medicamentos? Então, eu posso pedir os medicamentos que eu preciso para o Estado ou também para a sociedade civil abastecer aquela demanda. Então, vamos ver quais são as formas.
Então, quando a gente fala do Estado, nós temos uma portaria nacional, que é a 874 de 2021, que regulamenta o kit de medicamentos emergenciais para situações de calamidade. Então, a princípio, a Secretaria Estadual de Saúde que faz a solicitação e, na impossibilidade desta, a Secretaria Municipal de Saúde faz essa solicitação. Tem alguns requisitos para cumprir, né? Os essenciais. Tem que comprovar que o desastre ocorreu, o decreto de situação de emergência tem que estar publicado, tem que existir algum plano de ação, algum diagnóstico das ações necessárias, né? E o responsável pelo recebimento. Então, esse kit são um grupo de medicamentos padronizados, a gente não escolhe quais a gente precisa, numa quantidade padronizada que está na portaria. Então, vem alguns medicamentos padronizados, na quantidade padronizada, e alguns materiais hospitalares padronizados. Então, se eu observar essa lista e ver que o meu município vai absorver aquela demanda, ou seja, aquilo ali vale a pena pedir o kit fechado, eu posso entrar em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, ver como que faz o fluxo para solicitar, ou na impossibilidade desta, o próprio município pode fazer a solicitação. E aí a gente consegue, então, esses medicamentos por via federal. O fluxo do Estado para doações, né, também foi definido nesse documento da Assistência Farmacêutica do Rio Grande do Sul. Então, os municípios que necessitam doações, existe um formulário, né, que vocês podem clicar nesse documento, vocês vão abrir o formulário, né, e listar as coisas que vocês precisam. E o e-mail para dúvidas é o mesmo do e-mail de quem quer doar medicamentos para o Estado. doações-medicamentos@saude.rs.gov.br, né? Então, este formulário, né, já direciona o município e você cria demanda para o Estado daqueles medicamentos que você precisa. Então, é uma estratégia também de solicitar medicamentos. Então, via sociedade civil, né, ou seja, para conseguir os medicamentos das pessoas físicas, jurídicas e tudo mais, o município pode entrar em contato direto com doadores, né? Então, principalmente aí, muitos empresários se organizam para auxiliar os municípios em comprar ou conseguir fluxo de doação dos medicamentos, né? Mas, de novo, né, essa questão de contato direto com os doadores tem que ser bem direcionada, porque, na minha experiência, o que está chegando não atende às necessidades dos municípios. Então, geralmente são pessoas leigas que estão administrando as doações, então eles acham que medicamento é qualquer coisa e enviam todo tipo de coisa para os municípios. E aí a responsabilidade do município de gerenciar aquela doação. Então, isso aí é uma coisa bem importante quando eu for entrar em contato direto com os doadores, né? Ou eu posso gerar, então, uma lista de necessidade, né? Então, todos os municípios têm um apoiador do COSEMES e você pode entrar em contato com o seu apoiador do COSEMES, gerar uma lista de necessidades, sempre com o medicamento, dose e quantidade, para o COSEMES entrar em contato com esses centros logísticos doadores para resolver o fluxo. E aqueles municípios, então, que estão aderindo ao Tamo Junto, né? Aqui no exemplo de Santa Maria e região, a gente tem o sistema, os municípios podem pedir diretamente ao site tamojuntoRS.com.br para fazer a sua solicitação. Então, o que tem em estoque é fornecido e o que não tem vira uma lista de necessidade, onde os farmacêuticos vão procurar, entre os doadores, aquela lista específica de medicamento. Então, o município pode ter uma linha direta com o doador? Pode, mas toma muito cuidado em relação a o que medicamento esse doador está conseguindo, qual a validade, se é realmente necessidade para o município, porque depois arruma um grande problema para o município o que fazer com esse medicamento que está sobrando. Agora, ok, chegou o medicamento doado lá no meu município, tá? E esse medicamento, né? Quando a gente recebe um medicamento comprado, a gente compra o medicamento, a gente recebe a nota fiscal, a gente recebe o laudo de controle de qualidade, a gente pode avaliar o recebimento pelo fornecedor, nós podemos devolver a carga, nós podemos, enfim,
quando a gente recebe pelo fluxo normal da assistência farmacêutica, nós temos uma rastreabilidade mais adequada, nós temos a quem recorrer em caso de problema, nós estamos respaldados pela lei em não aceitar determinado medicamento se ele está em condições inadequadas para o consumo e pedir, né, o reabastecimento daquele item. Agora, e quando o medicamento vem doado? Como é que funciona isso aí, né? Qual a responsabilidade do município em relação ao medicamento que está sendo doado para o município? Ou seja, que provavelmente esse fluxo todo logístico que deveria acontecer numa compra normal de medicamentos não acontece. Nós temos um caminho, né? Porque o medicamento que é doado, muitas vezes, ele não está na relação municipal de medicamentos essenciais. Então, a partir do momento que o poder público, assistência farmacêutica, começa a fornecer o medicamento que é doado sem a correta estruturação desse processo, isso pode gerar uma necessidade de compra daquele item. E o paciente pode entrar na justiça para conseguir aquele item porque ele não está sendo, porque ele foi fornecido pelo Estado, considerando aqui o município, né? E que gerou essa demanda. Então, para tentar resolver essa questão, então existe uma lei, que é a Lei Estadual 15.339 de 2019, que regulamenta o Programa Solidário no Rio Grande do Sul, que é um programa relacionado ao uso racional de medicamentos doados e a criação de farmácias solidárias. Então, essa lei, né, ela tem vários pontos, né, que explica direitinho como funciona cada ponto do processo que está listado nesse slide. Então, só para vocês saberem que, a partir do momento que o meu município começou a receber doação de medicamento por pessoa física, por pessoa jurídica, não via Estado, essa lei não é via Estado, tá? Então, se eu recebi doação de outro município, se eu recebi doação pelo Estado, aí essa lei não se aplica. Aí aplica a lei anterior que eu citei. Agora, a doação de pessoas físicas e jurídicas para o município, por exemplo, do Tamo Junto, as doações que vêm pelo COSEMES, essa lei tenta estruturar este fluxo. Então, qual que é a ideia principal desse fluxo? Criar uma farmácia solidária. Uma farmácia que vai ser responsável pela gestão dos medicamentos doados. Como vocês estão vendo aqui no passo a passo, são muitas coisas que têm que ser feitas, né, para poder regulamentar essa farmácia no município. Eu sei que nós estamos numa situação assim de crise, de calamidade, mas nós precisamos pensar, né, em tentar adequar o nosso processo ao que já existe de regulamentação. Então, o essencial dessa lei, quando a gente recebe um medicamento de doação, verificar o prazo de validade. A triagem, ela é essencial, né? Toda vez que você pega um medicamento, por exemplo, do Tamo Junto RS, esse processo foi realizado, né? Então, a gente consegue garantir a qualidade da triagem. Então, a nossa equipe faz a verificação do prazo de validade, faz a avaliação da integridade física do medicamento, né? Identifica se vai doar ou descartar e exclui esses medicamentos que vocês estão vendo aí embaixo. Esses medicamentos nem ficam disponíveis para doação. Agora, se eu estou fazendo o contato direto com o doador, né? E ele vai levar um ônibus, um caminhão para o meu município, vai vir um avião com a carga direcionada para o meu município de doação, eu preciso fazer a triagem. Então, essa triagem é muito séria porque o que vem nos aviões e nos caminhões vem de tudo. Vem caixa fechada da indústria, vem farmacinha das pessoas, põe tudo numa sacola e traz. Então, a gente precisa ter um processo muito claro sobre como triar esses medicamentos e destinar se vai para doação ou se vai para o descarte, né? Então, essa lei, ela proíbe a doação, a aceitar medicamentos fora do prazo de validade, manipulados, suspeitos de fraude, mal identificados, com integridade física comprometida, lacre rompido no caso de frascos,
ou termolábeis. Então, esses tipos de medicamento, por doação, esta lei proíbe a doação desses tipos de itens, tá? Então, só para deixar bem claro que isso aqui é um ponto essencial quando eu for receber uma doação de medicamentos, principalmente se ela não foi triada. Então, além disso, existe o próprio processo, né, da dispensação desse medicamento. Então, eu tenho que ter uma farmácia solidária. Então, o que isso significa? O que significa ser a farmácia solidária? Ela tem que estar separada, ela tem que existir. Então, o ideal é não misturar os estoques. A gente precisa ter um espaço para a farmácia solidária, com o registro da farmácia solidária, tudo da farmácia solidária, e um outro espaço para a farmácia básica, não misturando uma coisa com a outra. Então, isso é essencial para esse processo ficar muito claro, porque o item 9, fiscalização e controle, regulamenta que o CRF e a Anvisa têm que fiscalizar as farmácias solidárias. Então, apesar disso ser um programa de origem social, de ter doações, ele não deixa de ser uma farmácia. Então, todos os regramentos de uma farmácia valem para a farmácia solidária. Então, deve haver verificação do receituário, identificação do beneficiário, ou seja, não é atendido um paciente que precisa, ou seja, ele precisa trazer os documentos como se fosse o atendimento normal no SUS. Tem restrição de idade acima de 18 anos, o paciente tem que assinar um termo de conhecimento, ele tem que ter ciência e tem que documentar que ele está recebendo uma doação, que ele foi esclarecido que o medicamento é doado e que a prefeitura não tem responsabilidade de manter o fornecimento, ou seja, a farmácia solidária tem um cunho social. Não, isso é muito importante, né? Então, os medicamentos de controle especial só podem ser dispensados por farmacêutico, não pode ser outra membro da equipe da farmácia. Tem uma relação com as validades das receitas, que é regulamentada pela lei, então não é o município que determina qual a validade das receitas. Tem que manter registro e rastreabilidade. Então, o que isso significa? Se vocês estão recebendo uma doação, vocês têm que ter um termo de doação de quem está doando, né? Para ver se essa pessoa realmente fez essa triagem inicial. Se ela fez um controle do que está recebendo, ela pode ser responsabilizada por um medicamento mal doado, né? Com a qualidade inadequada. Então, é sempre bom ter o termo do doador que está doando o medicamento e do paciente que está levando o medicamento para casa, né? E, além disso, fazer a orientação sobre o uso desse medicamento é essencial. Então, esses passos têm que estar bem definidos na criação da farmácia solidária. Existe outro fluxo para abastecer que não seja por doação? Tem. Então, a Lei 15.880, além dela regulamentar a doação entre os municípios, que aí não entra a situação da farmácia solidária, né? Ela também regulamenta o empréstimo, a permuta e o remanejo. Então, o empréstimo, né? O município ele pode fornecer o item, né? Para depois ser devolvido o mesmo item em um outro momento oportuno. A permuta, onde o município troca um item por outro com equiparação de valores. Então, um dá um salbutamol, o outro prega amoxicilina, mas os valores das notas são as mesmas, né? E o remanejo, que é a movimentação de estoques entre as farmácias do estado, entre as farmácias do componente especializado da assistência farmacêutica. Então, essas duas leis, elas vão orientar o nosso trabalho no Rio Grande do Sul. Então, para a gente estar certinho seguindo a lei, seguindo a regra, né, a gente precisa ter conhecimento da lei da farmácia solidária e da lei desses fluxos entre os municípios e entre as farmácias do estado que regulamenta aqui no Rio Grande do Sul. Então, resumindo, né, qual é a origem da doação? Os medicamentos são doados do estado ou outro município, ou seja, veio por vias oficiais, a assistência farmacêutica fica responsável. Então, incorpora o estoque e fica responsável pela assistência farmacêutica.
Agora, outros modos de doação, não interessa qual outro, farmácia solidária, não incorpora, né? O ideal é ter o estoque próprio, com registro próprio, fluxo próprio e os termos. Então, por isso que o controle de estoque e a triagem tem que ser rígido, muito rígido. Por quê? Porque eu não sei a origem desse medicamento, não sei como ele foi armazenado, não sei como foi transportado. Então, já existem muitos riscos em receber medicamentos doados. Então, se eu desconfiar da qualidade daquele produto, não interessa, eu tenho que segregar, não posso liberar para a dispensação para os pacientes. Então, tanto o controle de estoque do que entra e do que sai, quem doa, tem que estar tudo documentado para qualquer eventualidade. E toda essa documentação tem que ser por termo de recebimento para quem está doando e termo de doação para o paciente que está recebendo, para ficar claro que aquele medicamento não tem responsabilidade de se manter o fluxo. Então, espero que vocês tenham entendido, né, essa questão, que eu acho que é muito importante a gente deixar claro, né, os fluxos de doação, que existe regra, né, para a gente poder pensar como nós vamos organizar o fluxo na assistência farmacêutica do nosso município. A gente sempre está à disposição através dos canais do COSEMES e do Tamo Junto RS, né, para discutir sobre essas questões também e tentar melhorar os nossos fluxos de doação. Até mais!